Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Stephanie. Essa aula vai ser sobre função quadrática ou função de segundo grau. É muito importante que você tenha visto a aula anterior para que você não fique perdido sobre qual função nós estamos falando. Na aula anterior, nós vimos sobre função afim, o gráfico da função afim, como se constrói, onde o gráfico corta o eixo das abscissas, onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Vimos tudo na aula anterior. Então, já vou deixar no nosso grupo, tá? O formulário da aula anterior juntamente com o vídeo dessa aula, certo? Que vocês possam assistir e não ficarem perdidos, ok? Vou passar, agora a gente vai começar sobre função quadrática. Nesta aula veremos a função quadrática, a lei de formação da função quadrática, o gráfico da função quadrática e a vértice do gráfico da função quadrática. Bem, pessoal, a função quadrática, ela é escrita nessa forma aqui. Ela aparece com a equação do segundo grau que nós vimos, certo? Por isso que ela é chamada de função de segundo grau, porque ela é, sua lei da formação é uma equação de segundo grau. Então, se você não viu a aula de equação de segundo grau, também reveja. É de extrema importância que você saiba como resolver para encontrar isso no gráfico da função. A gente vai ver logo a seguir, tá? Bem, uma função quadrática é toda função definida pela sentença matemática y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com os coeficientes a, b e c, números reais, e a igual a zero. O que é isso, a igual a zero? A não pode ser nulo. Por que a não pode ser nulo, professora? Vamos dizer que a gente tem aqui uma equação que seja exatamente 2x ao quadrado. Vou recapitular, né? Já que a gente está falando que x não pode ser zero, vou colocar o zero. Zero vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Zero vezes x ao quadrado, a gente sabe que qualquer número vezes zero dá zero. Então, se x assumir qualquer número aqui vezes zero, x vai sumir. E se o x sumir, a gente não vai ter uma equação quadrática. A gente vai ter uma equação do primeiro grau, uma equação afim. Por isso que o a ele não pode ser nulo, ele não pode ser zero, certo? Deixa eu apagar aqui, que vai ter algo que a gente precisa saber. Tal sentença é chamada de lei de formação da função quadrática. Alguns exemplos da nossa função. X ao quadrado mais 2x menos 8, menos x ao quadrado mais 9x menos 18, x ao quadrado menos 9, 4x ao quadrado menos 4x mais y, menos 2x ao quadrado mais raiz quadrada de 6 e menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Esses são os exemplos de funções quadráticas. Existem funções completas, que têm os três termos, e existem funções incompletas, como é no caso dessa aqui. Ela é incompleta porque ela só tem a letra A e a letra C, né? Essa daqui, que é incompleta, que também só tem a letra A e a letra C. E geralmente essas que são incompletas é porque o B e o C, eles assumem valores de zero, certo? Na equação eles assumem valores de zero. E aí, o B, como sendo o B e o C podem assumir valor de zero, a gente fica com a equação incompleta. Isso que acontece, tá bom? O gráfico da função. Assim como vimos que o gráfico da função afim é uma reta, que a gente viu na aula anterior, temos que a curva que representa o gráfico da função quadrática é chamado de parábola. Gente, uma parábola ela é desenhada dessa forma aqui, ó, concavidade para cima, concavidade para baixo. Vocês vão descobrir o que é concavidade, tá bom? No próximo exemplo, veremos como construir a parábola dado a lei de formação da função. Primeiro, construir o gráfico da função quadrática, como exemplo, y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Olha só, lembre-se, primeiro igualamos a função a zero, tá? Primeiro igualamos a função a zero, transformando em equação do segundo grau. Então, o primeiro passo é esse aqui, igualar a função a zero, transformando ela em uma equação do segundo grau.
Localizamos a raiz no eixo x. Lembra, gente? Para localizar a raiz, a gente tem que saber os valores de x que transformam essa equação em um valor verdadeiro, certo? Que faz com que essa equação fique verdadeira. Então, para que isso aconteça, você tem que encontrar o valor de x. A gente precisa exatamente resolver a equação de segundo grau. Por isso que eu falei, é importante resolver a equação do segundo grau. Nós iremos usar também as fórmulas x vértice menos b 2a, y vértice, que é igual a delta 4a, para localizar o vértice da parábola. E o que é o vértice de uma parábola? É onde o gráfico troca de ramo. Gente, eu tenho aqui uma equação de segundo grau, eu tenho aqui, por exemplo, um eixo. Aí aqui, ó, a minha parábola está com concavidade para baixo, de repente ela sobe, que é uma parábola. Então, aqui, nesse ponto, onde ela troca de ramo, ou seja, ela troca de decrescente para crescente ou vice-versa, aqui a gente chama de vértice, tá? E uma parábola, na verdade, o que é uma concavidade? É essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui é a concavidade da parábola. Vocês vão entender muita coisa. Depois a gente liga os pontos assim, ligamos os pontos assim obtidos, traçando uma parábola por eles. Então, vamos lá, eu vou aqui abrir outro aplicativo para vocês entenderem como funciona esse processo. Pronto, gente, compartilhando outra tela aqui com vocês. Vou mostrar para vocês como é que a gente transforma, né? A gente faz o gráfico dessa função, ok? Primeiro passo você vai fazer igualar a zero. Então, como é que eu faço isso, professora? Simplesmente eu pego x ao quadrado menos 6x mais 5 e igualo a zero. Pronto, igualei a zero. Basta eu trocar esse y aqui por zero e eu estou igualando a zero, ok? Localizamos a raiz no eixo x. Aí, como é que eu faço para localizar a raiz no eixo x? Vou solucionar essa equação. E como é que eu soluciono essa equação? Lembrando da fórmula que a gente tem. Eu vou fazer ela aqui completa. Você pode fazer individual. Na verdade, é melhor fazer ela individual. Vou fazer primeiro a delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é B? Lembrando que para isso você precisa ver o que é a equação do segundo grau. E a gente já teve uma aula disso, então vocês precisam ver para entender, tá? B é o coeficiente, é isso aqui, ó. É menos 6 ao quadrado, menos 4. Quem é A? É o que vem antes do x, que a gente não localiza, não visualiza, no caso. E o 5. Pronto. Delta é igual a 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. Delta é igual a 16. Então, o meu delta é 16, certo? E agora, professora, a gente precisa encontrar o valor de x, que na verdade a gente ainda não encontrou o valor de x. Então, eu fiz isso aqui, sei que meu delta é 16. Eu vou locomover isso aqui. Uma péssima ideia. Eu sei que o meu delta é 16. Eu vou usar agora aqui o próximo passo, que é encontrar o x. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Professora, essa a gente é a conhecida fórmula de Bhaskara que vocês aprendem no nono ano, gente. Nono ano é a fórmula de Bhaskara que vocês vão entender e aprender, certo? Então, se vocês não viram essa aula, não recordam, parem um tempinho, vão assistir essa aula para que vocês não fiquem perdidos quando forem resolver isso aqui, ok? Eu vou reescrever porque está torto, né? Pode ir aqui para reescrever, vamos lá. Então, aqui, x é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a.
A gente sabe que B é 6. Se B é negativo, vai ficar positivo, que menos com menos é mais. Eu já vou transformar aqui, então vai ficar 6 mais ou menos a raiz quadrada de delta é 16. Quem é a raiz quadrada de 16? É 4, então tá aqui 4 sobre 2 vezes A, que é 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Agora, professor, ainda não localizei o valor do x, então ainda não achei as minhas raízes. O que eu vou fazer? Vou para cá, vamos passar uma setinha para cá. X' que a gente chama é pegando o mais e fazendo a operação aqui. Então, é 6 mais 4 é 10, dividido para 2, que fica 5. Então, x' já é 5. X duas linhas, quem é? Se eu já usei o mais, agora eu vou usar o menos. 6 menos 4 é 2. 2 dividido para 2 é 2. Então, 6 menos 4 é 2. 2 dividido para 2 é 1. Então, eu sei que x, linha e x duas linhas, é 1 e 5. O que, que eu faço? Ó, localizamos as raízes no eixo x. Então, aqui, eixo x, eixos das ordenadas, a gente já sabe que é os que está na horizontal. Vou marcar aqui, ó, 1, que é aqui que está, e 5, que é aqui que está. Marquei 1 e 5, pronto. Usamos agora as fórmulas de vértice, né? X vértice e Y vértice para solucionar essa equação aqui. Pessoal, eu vou apagar essa parte aqui para vocês não ficarem confusos, tá? Depois, não é melhor não apagar. Eu vou colocar aqui para baixo. E aí eu vou escrever aqui embaixo. X vértice é igual a B, que a gente sabe que é menos 6, né? Tá aqui em cima, sobre 2 vezes A, que é 2. Menos com menos nós vamos ter mais, certo? 6 dividido para 2, nós teremos 3, ok? Então, nós vamos ter menos 3, que vai ser 3. Então, a gente já sabe que o x vértice é 3. Então, o eixo x aqui, vértice, é o 3, ok? E o y do vértice, ele é menos delta. Então, a gente já sabe que o delta é 16, é menos 16 sobre 4A, né? Que é 1. Então, 4 vezes 1, 4. 16 dividido para 4, a gente sabe que dá menos 4. Porque 16 por 4 dá 4, menos fica menos. Então, a gente tem que o vértice da parábola, ele é aqui, no 3 e no menos 4. Pronto, achei os pontos. Localizei o vértice da parábola, localizei as raízes. O que é que eu faço agora? A gente liga os pontos assim obtidos traçando uma parábola. Então, a gente pega aqui, ó, pega a parábola da gente, vem traçando aqui, ó, sobre, não está aparecendo uma parábola, né, que eu não sei desenhar, mas a gente passa por aqui a parábola e sobe aqui. E o interessante, gente, é assim que funciona, ó, tá vendo? Interessante que essa parábolazinha aqui, esse ponto aqui, a gente chama de vértice. Ele tem algo bem interessante e importante também, que é o ponto, certo? É, na verdade, o ponto máximo e o ponto mínimo. É o que a gente vai ver agora. Então, deixa eu trocar aqui de novo com vocês, para que vocês consigam enxergar o que, que eu vou dizer, tá? Que é o ponto mínimo da parábola e o ponto máximo. Deixa eu trocar aqui novamente. Ficou melhor, né? Que a professora não corta. E perceba uma coisa: o que, que acontece? Esse 5 aqui, ele é chamado, ele é o C, né? Então, presta atenção que o C da nossa vértice, o C da nossa parábola, da nossa equação, ela sempre vai cortar o eixo X. Se ela for positiva, ela vai cortar na parte positiva, ela vai cortar enquanto ela estiver crescendo, tá vendo? Se for negativa, ela vai cortar na parte decrescente, ok? Então, o 5 aqui. Mas o que eu quero que vocês percebam, o ponto da vértice é esse aqui. Bem melhor desenhado, não? Agora, tem aqui a sua vez de praticar. Então, você vai parar esse vídeo, vai praticar, gente, tudo isso que eu passei para vocês, vai construir o gráfico da função quadrática a seguir e vai mandar para mim.
Mas pare o vídeo e faça, certo? Eu vou dar um tempo para vocês parar o vídeo, você vai fazer essa aula aqui e depois vai ter no slide seguinte, ok? O resultado, se você acertou ou não, mas pare o vídeo. Não vá direto para lá, porque senão você não vai aprender, certo? Para o vídeo e vá para a próxima aula, ok? Olha aqui, gabarito, vou passar rápido, vou dar um tempo para vocês olhar, né? Conseguir ver. Pode ser rápido, agora sim. Existe algo que a gente chama de ponto máximo e ponto mínimo da parábola. Gente, o ponto mínimo é quando a concavidade da parábola está voltada para cima. Dizemos que esta função tem um ponto mínimo. Lembra? Aqui, ó, concavidade voltada para cima. O ponto dela é o ponto mínimo. Então, quando a concavidade for voltada para cima, é um ponto mínimo. E quando a concavidade for voltada para baixo, é um ponto máximo. Para definir qual é o valor dos pontos baixos, da pontos mínimo ou máximo, a gente usa a fórmula do y do vértice. Que fórmula é essa, professora? Y é igual a menos delta, né, sobre 4a. Se você não sabe quem é delta, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente bota vezes 4a, certo? Ok? Esse aqui é o nossa parábola, o nosso vértice. Tudo bem? Para você achar o ponto máximo ou o ponto mínimo. Professora, mas como é que eu sei que a concavidade é voltada para cima ou para baixo? Antes de fazer qualquer cálculo e qualquer noção. A concavidade ela é voltada para cima quando o nosso A ele é positivo. A positivo, a gente vai ter um sorriso com cavidade voltada para cima. Se o nosso ar for negativo, a gente vai ter uma tristeza com cavidade voltada para baixo, certo? O que é A positivo, o que é A negativo, professora? A positivo é quando A positivo é quando o sinal do A é positivo. O número A é positivo. Lembra? 1, 2, 3 são todos números positivos. Menos 1, menos 2, menos 3 são todos números negativos. Se o A, que é o x ao quadrado, que vem acompanhando de x ao quadrado, for positivo, com cavidade voltada para cima. Se não for, com cavidade voltada para baixo. Tem como você também saber se a parábola vai cortar dois pontos, um ponto apenas, dois pontos ou um ponto do eixo X. Como é isso? Se tiver duas raízes distintas, se for positivo maior que zero, vai ser se o delta, vou colocar aqui, se o delta for maior que zero, vai ter duas raízes, dois valores de x, dois valores de x. Se o delta for menor que zero, aí só vai ter, não vai ter raiz, porque não existe raiz quadrada, então não existe. E se delta for igual a zero, vai ter duas raízes idênticas, não distintas, ok? Vou passar já uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Vamos para mais um ponto aqui para me encerrar a nossa aula. Pessoal, a gente já viu, né? A gente já estudou o sinal de uma função muito importante. Agora, na verdade, a gente já viu as raízes de uma função. Agora, a gente vai estudar o sinal da função. Estudar o sinal da função significa dizer em quais valores a função fica positiva e em quais fica negativa, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente já construiu o gráfico dessa função quadrada, a gente já sabe. E como é que a gente faz para estudar os sinais dessa função, professora? Primeiro, a gente precisa observar o valor de A e descobrir se existe ou não raízes. Lembra? Porque se A for negativo, né? Existe uma questão se A for negativo, se existe ou não raízes. Na verdade, vou te dizer melhor. Vou aqui dizer algo bem importante para vocês. O primeiro é que se A for maior que zero, ou seja, se A for positivo, e delta também for positivo, ou seja, for maior que zero, então a parábola ela vai possuir duas raízes, tá bom?
O segundo ponto é, se A for positivo e delta for igual a zero, a palavra reproduz só uma raiz. Se a delta for positivo, ou delta for negativo, perdão, e A for positivo, ou seja, se o coeficiente angular, que é o que vem acompanhado do x, for positivo e delta não for negativo, a parábola possui cavidade positiva, porém não toca o eixo x, então não tem raízes. Ok? Se A for negativo e delta for positivo, a parábola possui raízes. Ok? Então, existem algumas coisas, procurem ver o manual de vocês, o livro de vocês, se vocês receberam uma apostila da faculdade. Se eu não estou enganada, é na página 276 que tem essas informações para vocês, tá? Primeiro, a gente precisa observar o valor de A e descobrir se existe ou não raízes. E existe também a chance da gente fazer o delta logo e ir direto fazer essa questão. Mas eu aconselho vocês dar uma bela olhada na agenda, na apostila de vocês. Bem, a gente já sabe que existe raiz nessa equação que a gente já fez. Agora, a gente traçamos o eixo x, né, e localizamos raízes construindo o gráfico da função, né? Então, vamos lá. A gente sabe que essa equação, ela tem duas raízes, que se eu não estou enganada é 5 e 1, certo? A gente traça um eixo x, coloca aqui o 1 e o 5, e a gente passa sobre ela a nossa parábola, sobre o 5 e o 1. E a gente vai estudar o sinal da função. Perceba que aqui, ó, é positivo, porque está subindo, aqui também é positivo e aqui é negativo, porque está abaixo de zero. Então, como é que eu sei, professora, os sinais dessa função? Se f de x, que é a função, for negativa, né? Se f de x for negativo, olha só como funciona. Se a função for negativa, a gente fala que o intervalo é assim, ó. A função é negativa para o intervalo maior que 1, né? Quando x é maior que 1 e menor que 5, né? Menor que 5. Aí tem como a gente ajustar isso aqui, né? X, ele é maior que 1 e menor que 5, a função assume valores negativos. Quando x está no intervalo de 1 a 5, a função assume valores negativos. Quando x é menor que 1, certo? X é menor que 1 ou x é maior que 5, a função assume valores positivos. E quando x é igual a 1 ou x é igual a 5, a função é nula, igual a zero. Porque o zero da raiz é sempre as raízes que a gente encontra, certo? O valor de x que a gente encontra. Então, vamos lá, recapitulando. Se x for maior que 1, menor que 5, tiver no intervalo de 1 e 5, a função assume o valor negativo. Se x for menor que 1 ou maior que 5, a função assume valores positivos. Como é que a gente faz um teste sobre isso, professora? Qual é a função que a gente está usando? X ao quadrado menos 6x mais 5. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos pegar um valor de x menor que 1, certo? X menor que 1, bora lá. X menor que 1, eu vou pegar um valor de 0. Vou pegar o valor de 0. 0, por exemplo, menor que 1. 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. 0 ao quadrado, 0. 6 vezes 0, 0. Mais 5, a gente tem 5. Ó, quando x é menor que 1, a função assumiu um valor positivo, que é o valor de 5. Agora, vamos pegar um número que está entre menos 1
e 5. Vamos pegar o número 3. Então, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. 3 ao quadrado, vou ter 9. 9 menos 6 vezes 3, vou ter 18. 18 mais 5. 18 mais 5 vai dar 23. 23 menos 9, vamos lá. 23 menos 9. 13 menos 9, 11 dá 2, 4. E aqui fica 1, 14. Só que o menos 8 vai ser o menos 23, no caso, é negativo. Então, a gente vai ficar com menos 14. Então, nesse caso, a função recebeu um valor negativo, porque a gente sabe que entre o intervalo ela assume um valor negativo, ok? Pessoal, isso é estudar o valor da função. Então, vocês vão pegar aquela função que eu pedi para vocês parar a aula, né? E fazer o gráfico dela, que é essa amiga nossa aqui que eu vou mostrar para vocês agora de novo, né? Deixa eu ver aqui que ela não apareceu. Tá, eu vou voltar aqui para vocês. Essa daqui, ó, vocês vão pegar ela e vão também estudar o sinal dela, tá? Eu quero saber para qual valores ela é positivo e para qual valores ela é negativo. Vocês vão praticar, vão mandar para mim e eu vou mandar outra atividade relacionada a isso para vocês não ficarem na dúvida, ok? Por hoje é só. Até terça-feira e eu espero que vocês entrem, tá? Tchau, tchau.